céu. Vamos falar com o doutor Aguinaldo, Vamos. trazer notícias, doutora. Doutor Aguinaldo não está trazendo notícias boas aí, não. Viu? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Oi, tudo bem, meu filho? Tá bom a imagem? Tá bom? Tá Ótima. E o áudio tá a primeira. Tá ótimo. O áudio tá a Tive que primeira, a sair. imagem tá a primeira, tá tudo beleza aí, viu? Que ótimo. Tive que sair de minha sala porque o sinal da internet não estava chegando lá direito, não. Eita, que essas conexões de Wi-Fi, de vez em quando, a gente Mas é dá assim mesmo. conta. É assim mesmo, doutora. A gente vê aí, até na Globo, de vez em quando, a Globo sai fora do ar, de tela. A internet é. Mas, doutora, eu queria lhe agradecer mais uma vez, mas eu queria trazer logo essa informação sobre o auxílio maternidade, o que é que mudou. Tem muita gente que não está sabendo o que mudou. Eu quero que eu já sei mais ou menos o que mudou, mas eu queria que a senhora contasse para a gente o que realmente mudou no auxílio maternidade. Bom demais. Pelo menos a gente tem, Jocélio, essa parte do programa hoje. Nós vamos falar de coisa boa, não é? Porque o auxílio Tomara, né? até pouco tempo. Coisa boa mesmo era se tivesse hoje, eu estava esperando a senhora dizer assim: chegou a sua aposentadoria, já vai receber o cascalho. Nas últimas, daqui a pouco, faço questão de dizer só no dia do programa, quando sai. Porque está no finalzinho já da análise, se Deus Tá bom. Não, eu espero. Assim, a regra para salário maternidade, todos nós sabíamos que a gestante tinha que comprovar pelo menos 10 meses, né, no caso de contribuição, ou então de agricultura, até o dia do parto. Porém, barulho, caminhão passando lá fora, desculpem. Agora temos novidades muito boas, e essas novidades abrangem até benefícios antigos, que, se não tivessem a carência suficiente, nós poderemos dar entrada novamente. Veja só, quando a gente fazia o pedido de salário maternidade, para quem era contribuinte individual, contribuinte facultativo ou agricultora, a gente precisava comprovar pelo menos 10 meses de carência antes do parto. A mesma coisa não acontecia para a empregada, ou a empregada doméstica, né? Não acontecia. Por quê? Porque se a grávida tivesse entrado no trabalho de carteira registrada no último mês, ela já podia receber salário maternidade por 4 meses, tranquilamente. Porém, o STF resolveu que estava diferente, que não estava sendo justo com as pessoas que contribuem, na verdade, como contribuinte individual, como contribuinte facultativo, e nem estava sendo também com as agricultoras. Eles resolveram que não só a empregada, mas que também as contribuintes facultativas ou as contribuintes individuais ou as agricultoras também devem ter este mesmo benefício, com apenas uma contribuição INSS, ou seja, com a contribuição mínima, né, que poderia ter, estando na qualidade de segurado, essa pessoa vai poder, sim, receber salário maternidade. Então, Jocélio, a partir de agora, se você, por exemplo, é MEI, já começou sua atividade de MEI, pagando apenas 70 e poucos reais por mês, que eu esqueci o quebrado agora, mas você fazia muito pouco tempo, estava com 2 ou 3 meses na atividade de MEI, já ganhou neném. Você não poderia antes receber o salário maternidade. Agora você vai, sim, receber 4 meses de salário pelo INSS, referente ao seu salário maternidade, porque agora você não tem mais essa carência de 10 meses. A mesma coisa se diga para a agricultora, por exemplo, que fez uma CAF durante a gravidez. Então, ela não tem como comprovar o tempo para trás. Ela só podia comprovar 1 mês ou 2 antes da criança nascer. Ela também vai ter direito, porque ela comprovou que era agricultora,
segurado da Previdência Social, mesmo que seja de muito pouco tempo. A mesma coisa para quem é contribuinte ou para quem nunca foi. O interessante aqui, Jocélio, é o seguinte: muitas pessoas trabalham por conta própria, deveriam contribuir individualmente, mas não o fazem. Às vezes não podem fazer, não têm condições de fazer. Porém, agora, se você já estiver grávida, até 1 mês ou 2 anos do nascimento da criança, se você fizer apenas uma contribuição, você terá, sim, direito de receber R$ 6.072, ou seja, 4 meses de salário maternidade, porque você contribuiu com apenas uma contribuição. O mesmo se diga da segurado facultativo, que pode ser dona de casa, pode ser estudante, né? Pessoas que não têm trabalho, né? Que não trabalham formalmente ou de maneira não formal, que contribuem como seguradas facultativas, porque não são obrigatórias, contribuem se quiser. Se as pessoas quiserem contribuir também, poderão receber R$ 6.072, que é 4 salários mínimos, porque tem direito agora ao salário maternidade. E quando eu digo assim, isso vai abranger aquelas pessoas que fizeram pedido, né, antes, e que não tiveram o seu benefício concedido, até mesmo para aquelas pessoas que colocaram seus processos na justiça. Porque muitas vezes, Jocélio, aqui mesmo eu tenho muitos salários maternidade de pessoas que eram agricultoras, por exemplo, mas que não conseguiram comprovar a contento os 10 meses necessários. As pessoas, se puderem comprovar pelo menos 1 mês antes da criança nascer, já vão ter direito. Eu tenho casos de seguradas facultativas que tinham 3, 4 meses de contribuição, fizeram requerimento, não tinha jeito, não dava para fazer de jeito nenhum. Agora já dá, mesmo que seja de 2020 até hoje, sabe? Ou seja, as pessoas que tiveram seu benefício negado ou que não fizeram porque não completaram a carência, elas vão ter direito. Por quê? Porque o STF nada dispôs sobre isso. Uma vez que não foi disposto sobre isso, então o que ainda não prescreveu pode ser pedido. E essa, gente, é a boa notícia de hoje. Então, o escritório de advocacia Gomes Lins está aqui abrindo os olhos dessas mãezinhas de crianças que ainda não fizeram 5 anos, né? De 5 anos para trás, que não receberam salário maternidade por conta de alguns desses problemas que eu falei agora. Vocês podem sim receber seu salário maternidade. Estamos aqui com as nossas portas abertas, nossos braços, nossos corações abertos para vocês. Procurem os advogados previdenciaristas, sabe, qualificados, que são atualizados, que sabem trabalhar o seu problema e ganhem o seu salário maternidade, Jocélio, porque a oportunidade tem que ser abraçada pelas pessoas. Ótimo, ótimo, ótimo. Doutora, tem alguma novidade aí? Eu hoje, foi ontem, né? Eu recebi foi antes de ontem, um amigo chegou, já sei lá, pai, como é que eu faço? É tanto desconto, é desconto demais. Todo mês desconta, coisas que eu não sei nem de onde o diabo é. Em relação a esses descontos que foram indevidos aí. A pessoa precisa, vamos dizer, procurar algum advogado, alguma assessoria jurídica, tem que ir no INSS, ou se realmente estava havendo esse desconto, tá certo? E que ele disse que não foi autorizado, vai vir esse dinheiro retornando para ele sem ele fazer nada? Assim, Jocélio, a princípio, todo mundo que teve descontos tem que contestar esses descontos. O governo abriu as portas dos Correios para que as pessoas vão lá e façam essa contestação. Se você for aos Correios, chega lá, eles vão abrir
o meu INSS da pessoa, né? E vão fazer essa contestação. Só que a gente está vendo que parece que não vai dar em nada, sabe? O governo está empurrando com a barriga, ainda não nos deu nenhum resultado, nenhuma perspectiva. Quando disseram que iam pagar, eles falaram que iam pagar apenas os últimos meses e até agora nada. Parou-se de falar nisso. Então, a gente tem dado entrada na justiça de todas as pessoas que nos procuram. Por quê? Porque, mesmo sendo uma ação que, com certeza, vai demorar muito para ser resolvida, que, com certeza, pode até ficar suspenso por um tempo para que sejam resolvidos esses problemas governamentais, mesmo porque o próprio presidente da A senhora acha que essa CPI que está para ser criada aí vai ajudar ou vai atrapalhar? Ei, Jocélio, sinceramente, eu não tenho o que lhe dizer sobre isso, porque eu não estou acreditando que seja para ajudar, não. Porque, Eu também não. Ó, o Acho que é governo para atrapalhar e para fazer atitude. palanque político. Sim, mas deixa eu te dizer. A primeira atitude do governo, quando viu que estavam sendo... tinha muito requerimento administrativo, ou administrativo não, judicial, né, em relação a esses descontos indevidos, o governo pediu arrego ao STF, né, pediu que não aceitasse que essas ações não corressem, que fossem todas arquivadas. E aí a gente fica nessa coisa. Ainda não teve, né, nada assim a respeito, nenhuma decisão a respeito. Mas os advogados estão dando entrada, porque eu acredito mesmo que nem CPI e nem o governo vai resolver a contento. Eles podem resolver uma parte da situação. Mas imagine de pessoas, Jocélio, que têm anos e anos e anos de descontos indevidamente feitos nas suas aposentadorias. E vai que o governo só vai lhe devolver do ano de 2025 ou do ano de 2024 e 2025. Olha o tamanho ainda do prejuízo dessas pessoas. Ou seja, a devolução é simples, não é em dobro. A devolução é praticamente sem juros, porque eles não vão, o juro não vai ser, né, o que a gente ganha na justiça. A devolução vai ser sem nenhum tipo de dano, porque a gente também pede o dano moral. Então, essa questão, eu mesmo aconselho, como já fiz com parentes meus e com muitos clientes. Aqui a gente tem uma demanda muito boa disso. Com muitos clientes, a gente já colocou na justiça, porque é uma ação que vai demorar muito, as pessoas vão enjoar e cansar, sabe? De tanto esperar, mas vai ser o jeito, porque é a única oportunidade que a gente vai ter de realmente receber esses valores de maneira justa, sabe? E até mesmo uma indenização por dano moral. Tá. É isso. Eu não acredito muito que os políticos, a grande maioria, inclusive eu vou provar agora como os políticos não gostam, a grande maioria, não são todos, não gostam da pobreza e não gostam do trabalhador. Infelizmente. Ontem a Câmara dos Deputados derrubou um decreto, foi ontem mesmo, decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês passado. Está aqui a notícia, que tratava de regras do imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. O objetivo do governo era arrecadar recursos para cumprir a meta fiscal de 2025, tá certo? E foram 383 votos favoráveis e 98 contrários. E a derrubada desse decreto, na minha opinião, representa aí uma derrota muito grande do governo e que também representa uma derrota do povo pobre, principalmente quem tem Bolsa Família, quem tem auxílio-doença, enfim, que tem esses benefícios. Por quê? Porque esse aumento de IOF era para jogos, né? Que era, parece, 12% de aumento, esses jogos na internet, né, que tem por aí. É para aqueles ricos, para os grandes, os poderosos. O aumento era para atingir a esse povo. Mas aí,
né, a bancada de direita lá no Congresso Nacional derrubou. Porque agora o governo vai ter que cortar do Bolsa Família, tá certo? Deixa E eu de te dizer, benefícios sociais. É isso um daí. absurdo isso. Pois é. Jocélio, eu também fiquei revoltada. Mas sabe o que é que colocam na cabeça das pessoas? Quando saiu isso daí, desse aumento desse IOF, que todos nós que estudamos e que sabemos como é que as coisas funcionam, eu mesmo torci para dar certo. Por quê? Porque isso é uma coisa que era um imposto, quem ia pagar era quem podia, era gente rica. Mas as redes sociais, esse pessoal de direita encheu as redes sociais dizendo que agora era que o pobre ia pagar imposto. E os próprios pobres fazendo vídeo e dizendo que esse governo isso, que esse governo aquilo, aquilo outro, porque agora a IOF, minha gente, sobrou para os pobres. Por quê? A partir do momento que diminui o imposto de um rico, vai para o bolso do pobre como é que se diz? O prejuízo. Como o próprio Jocélio falou, agora vai ter que diminuir o Bolsa Família, porque o governo vai ter de onde tirar. Com esse pagamento desse imposto, Jocélio, e aumentar, claro, ia crescer mais um pouquinho, né, do dinheiro da viúva, como a gente diz lá com os cofres do governo. Sim. Mas agora não. Eu também fiquei revoltada com isso daí. Mas é assim, as pessoas não se informam direito. Elas vão pelo que as pessoas mais espertas colocam nas redes sociais. E aí, ao invés de ajudar, prejudica. Porque você sabia Doutora, que eu queria vai deixar aí. prejudicar os ricos e não os pobres. E, na Eu verdade, queria, o rico não está nem aí, tem que pagar. Mas queria deixar aí os últimos minutos que tem para que a senhora possa falar, trazer uma notícia boa aí sobre a Previdência Social, tá? Porque a senhora falou em relação aos Correios, né, que as pessoas dirigiam aos Correios, mas os Correios, pelo menos aqui de Assaré, a gente parece nem está funcionando, nem vê funcionar direito. meu Não sei o Deus. que está acontecendo nos Correios, não sei. Ontem o pessoal foi aos Correios e não estava funcionando, não sei o que está acontecendo. Bom, eu queria que a senhora trouxesse para a gente aí alguma coisa boa, positiva, nem que seja para o futuro, né? Ó, vai melhorar assim e tal. Porque a gente só vê coisa ruim aí pro lado do pobre. Deixa eu te explicar, Jocélio. A primeira notícia foi a melhor que a gente podia trazer, mas, infelizmente, a segunda notícia que eu tenho para trazer para vocês não é tão boa assim. Aliás, é muito ruim, porque Ó, a Previdência Social, na verdade, Jocélio, eu digo todo dia, está acabando os bônus e chegando muitos ônus, sabe? O pobre, na verdade, que precisa da Previdência Social, está sofrendo cada dia mais com tantas exigências, com tantas modificações, para pior. Deixa eu lhe dizer o que foi que aconteceu, que isso aqui, como é novo, deixa o caminhão passar. Como tá. isso é novo, eu tenho que trazer para vocês, porque a informação e as pessoas conhecem de outra maneira, o que eu vou falar agora. Jocélio, nós temos o benefício de auxílio por incapacidade temporária por documento médico. Para que as pessoas entendam melhor, o auxílio doença por atestado médico, que nós, na nossa classe, chamamos de ateste médico. O atestado médico para o auxílio doença, a gente conseguia, e eu digo até na grande maioria das vezes, porque realmente foi assim por falta de perito. Na grande maioria das vezes, um atestado médico nos moldes exigidos pela lei, um atestado médico que fosse aceito pelo INSS cobria até 6 meses de auxílio doença, sem precisar aquela pessoa, aquele segurado do INSS, fazer perícia médica. Olha, o número de auxílios doença aumentou tanto porque as pessoas estavam doentes, chegavam com um atestado médico muito bem feito, um atestado valoroso, que era reconhecido pela Previdência Social, e recebia até 6 meses de benefício. Às vezes a gente tem uma pessoa que recebia só 3 meses, depois entrava com um atestado de novo, recebia mais 3, e aí 6 meses de benefício poderia receber somente por atestado médico. Mas qual não foi a onda que o governo tirou conosco, e no início desse mês,
o governo disse, a partir de agora, o auxílio-doença por atestado médico vai ser apenas por 30 dias. Por alguns dias, essa tese aí segurou. Aí depois foi a portaria da Previdência Social, permitiu que fosse por 60. E aí, Jocélio Leite, agora, na verdade é uma medida, não foi uma portaria, foi uma medida provisória, que admitiu 60 dias para o auxílio-doença por documento médico, por atestado médico. O que acontece? A pessoa que podia receber até 6 meses, quantos dias são 6 meses? 180 dias. Então, a pessoa que podia, estava lá acamada por causa de um acidente, por causa de um AVC, por causa de uma cirurgia, podia receber, né? No caso, aquela pessoa no leito, até 180 dias. A pessoa também que não estivesse no leito, mas estivesse com a doença comprovada pelo atestado, 180 dias. Agora, Jocélio, se um cliente meu ou qualquer pessoa desse Brasilzão de meu Deus sofreu um acidente, ficar inválido em cima de uma cama, só vai receber o benefício por 2 meses. Depois de 2 meses, não pode pedir prorrogação do benefício. O que acontece? Vai ter que marcar uma perícia. As perícias estão saindo, minha gente. Pasmem. Para o mês de fevereiro, foi as que eu consegui agora por último. Ontem à noite. O mês de fevereiro do ano que vem. Ano que vem, 2026. Jocélio, como é que uma pessoa que está doente hoje, que está no leito, ou que está todo travado da coluna, ou de uma cirurgia, seja do que for, vai conseguir ficar daqui para o mês de fevereiro ou março, esperando por um benefício, porque só vai receber 2 meses desse benefício, vai ter que esperar. Ou a pessoa já vai ter morrido, ou a pessoa já vai ficar mais doente ainda, mais inválido ainda, ou já vai ter melhorado, não vai mais precisar do benefício. É triste, mas é verdade. Infelizmente, foi a pior pancada que o governo federal poderia dar nas pessoas doentes desse país, que dependem do INSS para ter seus benefícios concedidos. E essa notícia eu tinha que trazer, porque todos os dias aparece muita gente doente querendo fazer o pedido de auxílio-doença. E era até 6 meses. Então, as pessoas já ficavam paradas por um tempo. E agora, como não é mais, as pessoas precisam saber que, trazendo o atestado, o máximo que se vai ter por atestado médico são apenas 2 meses. E tem outra coisa. É uma medida provisória. Então, quando ela for votada, pode muito bem voltar para ser só 1 mês. Como pode voltar para ser só 1 mês, que foi a primeira decisão, então... pode ser que também neguem totalmente e voltem por 6 meses, mas eu acho muito difícil, porque tu sabe muito bem que as coisas andam no rumo, né? Assim, do rio, como se diz, a água vai, segue o seu curso normal, não é o curso dos pobres, não é a vontade das pessoas que precisam, é a vontade de quem tem poder, sério, infelizmente. Doutora, muito obrigado, né? Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Eu espero que a gente possa ainda, né, na nossa vivência aqui nesse mundão de meu Deus que nós estamos aí passando, né, a gente possa ver melhoras para aquela classe mais pobre, para o aposentado, para o pensionista, para o beneficiário desses benefícios sociais, aquelas pessoas que não conseguiram ainda, né, ter uma qualidade de vida boa. Eu espero que a gente possa trazer notícias boas, que o Brasil seja pelo menos mais ou menos igual, né? As pessoas tenham igualdade de direitos. Mas eu estava dizendo aqui, eu tenho 65 anos. Se Deus me der vida e saúde, né, e me der mais 35 anos, eu vou para 100. Não vou chegar que nem seu Carneiro, meu amigo, saudoso seu Carneiro, que viveu 107 aí em Campos Sales. Mas 100 já está bom, né? 100 já está bom. E eu espero que nesses 35 anos a gente possa ver melhoras em nosso país, não para aqueles que já têm muitos, não para os políticos, já chega.
mas para aqueles menos favorecidos. Doutora, muito obrigado aí. E eu espero que a senhora possa estar sempre com a gente aqui, trazendo essas informações importantes. Muitíssimo obrigada, Jocélio. Mais uma vez me despedindo de vocês, esperando ansiosamente pela próxima oportunidade. E também, Jocélio, dizer que eu tenho a mesma vontade. O nosso desejo é que as coisas melhorem, mas melhorem para quem realmente precisa. Todos os dias, que as coisas pudessem seguir o rumo para quem precisa, porque a gente tem muita pobreza no nosso país, infelizmente, tão desamparada. Pedir a Deus, né, para as coisas melhorarem e seguirmos juntos nessa batalha. Estamos às ordens de todos vocês. Muitíssimo obrigada, Jocélio Leite. Obrigada ao seu técnico aí. É o Alisson Canuto. Lembrei, foi do nome. Valeu, doutora Aguinaldo. E boa tarde para todo mundo. Nada, boa tarde. Boa tarde. Doutora, estão pedindo aqui seu telefone. Eu vou passando aqui, tá? O pessoal vai pedindo, eu passando aí para você. Se você quer o telefone da doutora Aguinalda, entre em contato conosco, a gente passa. A Dena Bernardo já pediu, já passei agora, viu? Obrigada. Tá bom? Um abraço. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.